Bom dia, amigos. Reinaugurando a sessão de vídeos da Discabos, o primeiro vídeo de 2011, a gente resolveu falar sobre o HDMI Aves, um novo lançamento da Discabos, que tem tido bastante sucesso aí na praça. Um pouquinho mais especificamente sobre a ideia da criação desse cabo, ele partiu de uma inovação que a gente queria gerar em termos ecológicos. Foi o primeiro cabo que a gente criou com uma preocupação ecológica na produção do cabo. Ele surgiu em cima do projeto do nosso cabo HDMI Bravo, que foi um grande sucesso de vendas, e ainda hoje a gente vende bastante. Para vocês terem uma ideia, o cabo Bravo a gente criou em 2006, então ele tem 4 anos e ainda é um cabo atual que suporta todos os formatos de áudio e vídeo, inclusive o formato 3D. Assim, quando a gente inventou de criar o HDMI Aves, a gente queria manter a qualidade do Bravo ou até superar, e ao mesmo tempo a gente começou a procurar quesitos tecnológicos que pudessem diminuir as emissões de energia ou de carbono na produção desse cabo. Foi um pouco complicado, mas foi possível, e hoje a gente fala um pouquinho mais a respeito, desde a produção do cabo, o que a gente faz para diminuir de maneira expressiva a poluição ou o gasto energético na produção desse cabo. Então, para criar o cabo, o nosso primeiro ponto de referência foi tentar achar uma diretriz ou uma norma que falasse sobre consumo energético na produção de cabos, né? Não existe no Brasil nem na América uma norma específica, mas a gente encontrou na Europa uma diretriz, que ainda não é lei, mas deve se tornar lei em breve, chamada RoHS, que ela trata de utilização de materiais não pesados ou sem metais pesados na sua formulação para a produção de equipamentos. Quando a gente fala de metais pesados, a gente está se referindo especialmente ao chumbo. Tem outros metais também, como o cádmio, que entra nessa lista, mas o chumbo é mais preocupante, até porque existem estudos que mostram que o chumbo está ligado ao problema na síntese de hemoglobina, que pode gerar anemia, e problema nos rins também. Então a ideia desde o início foi tirar o chumbo da produção desse cabo. Pensando nisso, o primeiro ponto foi, vamos ter que evitar solda, porque um cabo com solda ele vai chumbo. Como vocês sabem, na solda ela tem 40% de chumbo e 60% de estanho. Então a primeira ideia foi eliminar o chumbo dessa solda, né? Na verdade eliminar a solda do cabo. Então, o cabo teria que ser construído sem nada de solda para não ter chumbo. Além disso, a gente teria que usar matérias-primas que não usassem chumbo, que fizessem parte dessa normativa RoHS. Como vocês podem ver aqui o cabo, toda a matéria-prima então, que a gente encontrou para utilizar na capa, na parte plástica dele, toda essa matéria-prima ela é RoHS, ou seja, livre de metais pesados. Na criação do cabo, a gente usou algumas técnicas para diminuir o consumo energético, principalmente na trefilação do cobre. Para quem nunca viu a produção de um cabo, você imagina que o metal interno, o cobre, quando ele é trabalhado na indústria, ele é grosso, na grossura de um dedo indicador mais ou menos. E através de uma máquina que chama trefila, com o consumo de energia elétrica mais a utilização de óleos, a gente consegue, como se fosse esticar esse cobre e deixar ele mais fino. E aí você vai afinando até a medida que você necessita. Qual que é o porém disso? Claro que um cabo que é feito por multifilamentos super finos, ele ficou muito mais tempo na máquina para afinar e chegar nessa quantidade de multifilamentos, para depois você ainda torcer eles e formar o fio central, que é onde passa o sinal, onde o sinal é conduzido. Então a nossa ideia foi diminuir drasticamente esse consumo energético na produção e ao mesmo tempo já pensando na característica de não usar solda. Por isso, os fios internos de metal, de cobre puro aqui no caso, eles são sólidos, ou seja, é um único fio, um pouco mais grosso do que o normal, um único fio que fez com que a gente diminuiu bastante as horas de máquina, vamos dizer assim, na produção, né? Diminuindo o consumo energético para já tentar minimizar ao máximo o impacto energético na produção do cabo. A parte de isolação, né, a parte de plástico que vai ao redor desse metal, nos pares trançados, nos cabinhos e posteriormente na capa externa também. Essa parte de plástico, como eu já comentei, ela toda se baseia na norma RoHS, ou seja, ela não tem presença de chumbo nela. Para quem não conhece um pouco mais a respeito da produção de cabo, o chumbo geralmente ele está presente no PVC, que é a base dessa capa preta aqui, para tentar estabilizar a cor e luz, né, o brilho do PVC. Então, geralmente, todo PVC ele tem um pouco de chumbo.
A ideia nesse caso foi usar só PVC livre totalmente de chumbo, né? A cor dela ela acaba ficando um pouquinho mais opaca, mas não perdemos nada em qualidade com isso. Essa isolação interna, ela não é PVC, a gente usa aqui um polietileno específico nosso, é um polietileno expanso de nitrogênio. Depois eu vou falar um pouquinho mais a respeito na parte técnica, mas mesmo assim esse polietileno ele não tem metais pesados também, sempre pensando na parte ecológica. Outra preocupação que pode parecer pequena, mas a gente, como já disse, tentamos zerar ao máximo essas questões ecológicas, a gravação do cabo. Existem diversas qualidades, diversos tipos de tinta. A gente pensou em usar aqui somente tinta à base de água, também pelo mesmo motivo de tentar zerar questões ecológicas, diminuir ao máximo isso, diminuir ao máximo o gasto energético para produzir ele e questões de poluição com tintas que não têm base de água, porque o problema é que quando ela entra na sua rede de esgoto, né, a sobra de tinta, ela pode poluir também. Aí então faltou só a última questão. Como é que a gente montaria esse cabo num plug sem nenhum pingo de solda? Qual seria a tecnologia que a gente usar para fazer isso? No caso aqui a gente se baseou no padrão ITC, que basicamente é o padrão que a gente usa em cabos de rede, no plug RJ45. Então o cabo HDMI ia ser preso por encaixe no plug HDMI. A ideia partiu desse pressuposto e a gente teve ajuda de alguns engenheiros para desenvolver aí a ferramenta, a ferramental, a parte de plugs, né? O cabo ele já seria sólido por questões energéticas. No final o resultado foi muito satisfatório, tanto que a gente colocou em linha esse ano para os nossos clientes uma ferramenta que faz esse mesmo processo de montagem sem solda manualmente. Ele é um alicate muito parecido com o que é usado para redes, né, para a rede J45, e você pode montar manualmente hoje na sua própria residência, na sua própria obra, um cabo HDMI sem nenhum pingo de solda. Claro que na fábrica a gente não usa exatamente um alicate, é um maquinário que consigo fazer algo em torno a 15 cabos ao mesmo tempo, claro que por questões de produção, para facilitar a montagem, né? Mas mesmo na fábrica, vou ressaltar, a gente não usa um pingo de solda na produção do cabo. Dessa maneira a gente conseguiu basicamente zerar a utilização de chumbo nesse cabo. É um cabo chumbo zero, como a gente costuma chamar aqui internamente. E ele foi o primeiro cabo, vamos dizer assim, com preocupações ecológicas que a gente criou. Essa vai ser uma tendência da Descabos para os próximos anos. Hoje em dia a gente já tem inclusive cabos vídeo composto, vídeo componente, áudio estéreo, cabo para subwoofer, para áudio digital, todos com chumbo zero, com preocupação ecológica, onde a gente não usa um pingo de solda na montagem dele. Inclusive a gente tem muito orgulho de ser a primeira empresa brasileira de cabeamento com essa preocupação e vai ser uma tendência forte que a gente vai investir nos próximos anos.